bem-vindos ao canal e hoje nós vamos relatar um documentário que ocorreu há 7 anos atrás. Não temos a intenção de acusar ninguém e nem mesmo magoar. Todos os fatos que nós vamos falar aqui, eles foram noticiados e até mesmo dito pelo pai, tá? Victoria Nataline tinha 17 anos no dia do fato ocorrido. Ela era filha de João Carlos, que tem uma outra filha mais nova, e não temos relato nenhum sobre a mãe dela. Sabemos que moravam os três, o pai e as duas irmãs. E João tinha uma namorada na época que depois ela veio ser a esposa dele, tá? Todos se davam muito bem na casa e eles tinham uma vida confortável. Sabe-se até então que Vitória, ela gostava muito de arte e também de música. O pai dela conta que ela sempre animava a casa, aonde ela estava o ambiente era animado e muito, muito feliz. Ela gostava muito de ajudar as pessoas. Vitória estudava em uma escola particular e nessa escola havia algumas atividades que podemos chamar de extracurriculares e eram realizadas em locais que não eram na escola. E uma dessas atividades foi realizada em uma fazenda chamada Pereiras. Tá? Foram realizados estudos de tipografia. O dono da fazenda é um ex-aluno e os alunos atuais eles iriam passar 7 dias em um estudo lá nessa fazenda. Em alguns lugares diziam que era o total de 34 alunos e outros lugares diziam que era 36. O pai da Vitória conta que ela estava indecisa entre ir ao passeio da escola para esse estudo ou ir ao show da banda do Queen, do qual ela era muito fã. O pai dela deu a solução, fez a proposta dela ir para o passeio, que valia nota, e depois compraria o ingresso para o show do Queen da outra semana, que também faria na cidade. Bom, agora nós vamos trazer alguns relatos do próprio pai que ele descreveu no Facebook. Ele disse que a escola dividiu o grupo de 3 alunos para realizar o trabalho em campo. O natural, que ele conta, é que houvesse um monitoramento por parte da escola, porque eles estavam em um lugar que eles não conheciam. Mas o pai disse que isso não ocorreu, que os alunos somente receberam a instrução do que fazer e foram fazer sozinhos o trabalho. Por mais que fosse dentro da própria fazenda, era uma distância boa de uns 500 metros aproximadamente do alojamento para o local dos estudos, que era um pouco distante. Os primeiros dias, o pessoal relatou que foi tudo normal, que a única reclamação foi uma dor de barriga, que alguns alunos relataram, mas nada muito anormal, poderia ser por causa de alguma comida diferente que eles estavam comendo ali. No dia 16 de setembro de 2015, em uma quarta-feira, a Vitória fazia um trabalho com outros 2 alunos sem monitoramento nenhum. Foi quando a Vitória falou que não estava se sentindo muito bem e disse que ia ao banheiro. Sendo assim, ninguém responsável ficou sabendo do ocorrido. Ela foi para o local lá do alojamento. Ninguém acompanhou ela. Ela foi sozinha. Ela foi até vista por alguns alunos em direção ao acampamento e uma testemunha importante disse que viu Vitória, que era o motorista de trator. E segundo esse homem, ela estava um pouco agitada, sempre colocando as mãos no bolso, e segundo o tratorista, ela voltou pelo mesmo trajeto que havia feito antes. E só depois que passou alguém ali, que eram 3 jovens que estavam indo em direção de onde eles executaram um trabalho de tipografia. Eles passaram conversando normalmente, nada que apresentasse nenhuma suspeita, eles não tinham uma suspeita de que tivessem feito alguma coisa. E depois disso, Vitória Nataline nunca mais foi vista. E uma outra questão é que ninguém deu falta da menina durante toda a tarde. Um dos alunos que questionou a professora a falta da Vitória por volta de umas 4h30. Então, uma professora chamada Daniela mandou que os próprios alunos procurassem pela menina, mas infelizmente ela não foi encontrada. Somente por volta das 18 horas, um boné dela foi achado em uma pedra. E pelos relatos do pai, aquele boné tinha um grande valor sentimental para a Vitória. Então, ele diz que ela não largaria ali em qualquer lugar, não iria deixar largado, porque tinha um valor sentimental para ela. A escola ela só foi acionar a Defesa Civil por volta das 18h30 e também foi que chamou os bombeiros e todo mundo que era responsável ali por aquilo. A família de Vitória Nataline só foi avisada às 20 horas, às 8 horas da noite. E o pai dela reclama disso. Ele acha que é um absurdo a filha dele ter desaparecido há tanto tempo e eles não somente avisarem a família quase 6 horas depois. O pai ele ficou desacreditado que a filha havia desaparecido numa excursão escolar.
que por mais que fosse uma fazenda, ela estava acompanhada por alunos e professores. Imediatamente ele se deslocou para o local do ocorrido, chegou lá por volta de umas 11 horas da noite. As buscas, eles continuaram durante toda a noite e o pai ficou lá durante todo esse tempo. Todo o campo da fazenda já havia sido vasculhado, então se fez necessário um helicóptero para tentar achar algo sobre uma visão superior, tentando ver algo de cima, que tinha uma extensão um pouco maior. Pensava-se na hipótese que a menina poderia ter se machucado e estava em algum lugar precisando de ajuda. Todos os funcionários da fazenda foram questionados, os alunos, os professores, mas nada de encontrar a Vitória. O corpo de Vitória foi localizado a 1 quilômetro de distância na manhã seguinte. Ela estava de bruços, virada para o chão, havia machucado os cotovelos, os joelhos e o queixo. Ela estava totalmente vestida e, segundo a perícia posterior, não houve nenhum abuso sexual na menina. E também nenhum traço de uso de drogas ou álcool. Então, não havia nada que acusasse a morte de Nataline. E o laudo inicial sai como uma causa indeterminada, sugestiva de morte natural. Foi assim que foi laudado. Mas o pai dela achou aquilo muito esquisito, pois a Nataline era uma menina saudável, praticava exercícios e se alimentava muito bem. O pai dela entrou em depressão e responsabilizou a escola pelo ocorrido, pois a escola era responsável pela sua filha e a escola deveria saber o que estava acontecendo, aonde que a aluna estava, ainda mais que era em um local aberto, aonde não era a escola. A delegada pelo caso disse que iria apurar se houve algum tipo de negligência da escola. Bom, a família de Nataline não acreditou na morte natural. Então criou uma página no Facebook para esclarecer alguns fatos e, claro, para pedir justiça pela morte de sua filha. Enquanto isso, a escola sempre dizendo que estava muito afetada pelo caso e em algumas formas de homenagear, a Vitória Nataline foi que todos iriam vestidos de branco. Mas o próprio pai da Nataline disse que eram homenagens vazias, só para dizer que estavam apoiando, quando na verdade sempre se manteram calados e distantes. O João Carlos, pai de Nataline, começou a realizar uma investigação paralela com peritos que já tinham experiências naquela área para tentar descobrir o que realmente aconteceu. E o perito concluiu que havia sim marca de um crime. Então, todo o inquérito foi transferido para a cidade de São Paulo. Então, esse caso teve uma reviravolta, pois não havia morte natural e sim morte por asfixia. Alguém havia matado Vitória Nataline e o corpo foi encontrado aonde ele foi colocado e não aonde ela havia morrido. Ela não morreu ali, o corpo foi colocado lá no local. Bom, não há novos fatos sobre o caso até hoje. Tiveram algumas reportagens sobre o fato após esse caso. As últimas atualizações ocorreram nessa página no Facebook, Vitória Nataline Vive. Então, se você quer saber um pouco mais, ter um pouco mais de intensidade sobre esse caso, pode acessar essa página que até hoje eles colocam bastante coisas referente à Vitória Nataline. E se você gostou desse documentário, se inscreva no canal, deixe o seu like e me segue lá no Instagram, tá bom? Para você ficar por dentro por mais documentários como esse. Obrigada, gente!